slides que eu preparei. Opa, ótimo. Então eu vou trazer aqui, já vou compartilhar a tela e já avisando que eu preparei uma tela mais animada, né? Mas parece engraçado, não está aparecendo para mim. Assim, está aqui agora, compartilhar. Mas eu não vou poder, infelizmente, porque o modo de compartilhar de alguma forma está prejudicado aqui, então só vão os slides mesmo completos, né? Eles tinham animação e como a animação não está acontecendo, eu vou, aí vai ficar um slide às vezes muito cheio, porque eles iam aparecendo devagarinho, né? Então, um dos locais, isso aí, a gente está em Recife, nos anos 2000, na Central de Alergologia. Eu trabalhei lá com acupuntura, com automassagem, e esse é o salão de espera, né? Então, ao invés de as pessoas esperarem as consultas, às vezes o dia inteiro, elas vinham do interior, muitas delas, né? Então, muitas com asma, com alergia, a gente Não se está reunia nessa compartilhando, sala. não, viu, Marcos? Ah, não? Eita. Então, deixa eu voltar lá para ver o que que houve. Vou tentar de novo. Janela, compartilhar. Vamos ver se foi agora, né? Tá entrando. Vamos ver se ele chega. Pelo menos, pronto, é isso, pessoal. Infelizmente, não vou poder fazer com as animações, né? Mas eu acho que dá para ter uma boa ideia aí, né? Então, essa é uma sala de espera da Central de Alergologia, fica ali perto do Oswaldo Cruz, e que eu já vinha fazendo isso há alguns anos em Brasília. Eu fui aí para Recife, trabalhar na Secretaria de Saúde daí, e com essa aplicação, né, da teoria e prática da medicina tradicional chinesa nos processos educativos com foco na vida, né, e no ser humano, e na participação dos seres humanos. E aí, essa apresentação eu fiz nos anos 2000, mas eu sempre atualizo ela e trago o tema que a gente tem proposto para diversos encontros, e esse é do Mistério Taoísta em Certeza Quântica, uma breve história do conhecimento humano, né? Então, embora possa parecer meio pretensioso esse título, mas a gente vai esclarecer aí pelo caminho, né? Então, o segundo slide é exatamente uma reverência ao mestre. Não está passando, vamos ver aqui o que está acontecendo. Ao mestre Liu Pailin, que foi uma pessoa com quem eu pude estudar medicina chinesa, aqui na Unipaz de Brasília, né? Mas sei que ele também teve aí na Unipaz de Recife. Estou esperando um pouquinho para ver se o slide passa. E, como eu falei no início, né, foi realmente uma parte muito importante na minha formação de medicina chinesa. Aí está o mestre Li Pailin, né? E no final da sua vida, né, no final da vida dele, ele passou por diversos locais do Brasil ensinando a medicina chinesa, a medicina taoísta, né, em curso de saúde e longevidade. E eu tive essa grande oportunidade, depois de ter ido à China, já praticar a medicina chinesa, tudo isso, de ter o contato com um mestre, né, em uma transmissão oral do conhecimento. E aí, esses são os meus certificados lá da Unipaz, vocês podem ver aí esse branquinho, né? Fizemos lá o curso, foram 3 anos, e o mestre Liu Pailin e a Liagem do Mistério, né? Que é exatamente o tema do início, né? Do mistério taoísta à incerteza quântica, que são coisas que vêm. Mas tem também aqui um mestre que eu acompanho em Brasília, que ontem fez 94 anos, e que desde 1974 ele faz tai chi numa praça. A praça foi declarada Patrimônio de Brasília, Cultural de Brasília, né? E tem
uma infinidade de seguidores aqui em Brasília, no Brasil também. É o Mestre Vu, que eu trouxe também aqui para homenageá-lo, duas fotos dele. E ele também me conferiu um diploma de médico taoísta, né, a partir das minhas andanças e participações lá na Praça da Harmonia Universal. Meu computador está muito velho e desatualizado, mas estou tentando passar adiante. Aí está o mestre de novo. Atrás dessa foto tinha o diploma que ele me deu. E aí falar sobre o tal, né? Isso ia aparecer devagarinho. E o que é o tal, né? Então, toda vez que alguém me pergunta sobre o que é o tal, eu falo a primeira frase do primeiro capítulo do Tao Te Ching, que é o livro, eu vou apresentar o livro, e essa frase é: o tal do qual se fala não é o verdadeiro tal. E isso é muito importante, porque o tal, a conversa não leva ao tal. O tal pode apenas ser experimentado. E diz o mestre Woody Shern que o Tao Te Ching, né, que traz, apresenta por meio da linguagem, o tal, aquilo é aquilo que se experimenta na ausência da linguagem. Então, tem o mistério que é o tal e que não é acessível pela linguagem ou pelo conhecimento, né? Mas o livro se propõe a apresentar o tal é, por meio da linguagem. No entanto, o tal é experimentado quando existe a ausência da linguagem e também quando existe a ausência do conhecimento, portanto, né? Porque a linguagem e o conhecimento andam juntas, né? Então, o tal vai acompanhar a gente, ele é aplicado em várias áreas, né, das atividades humanas, da arquitetura, da medicina, das artes, ética, formas de governo, e também nessa análise que eu vou fazer sobre o conhecimento. Aí são várias traduções do mesmo livro, né, o Tao Te Ching. Esse é o livro mais traduzido do mundo, depois da Bíblia Sagrada, né? Então, são algumas edições que eu tenho, que eu apresento, que eu leio, né, que eu estudo exatamente nessas edições. Depois de fazer os slides, eu ainda comprei mais alguns livros. Então, eu sempre entro numa livraria, já procuro se tem uma tradução nova, uma encadernação nova, um tradutor novo, né? E recentemente, assim, de alguns anos para cá, 10 anos para cá, começaram a surgir traduções do Tao Te Ching diretamente para o português, do chinês para o português. Então, até uns 10, 20 anos atrás, só existiam traduções do Tao Te Ching para o português a partir de uma tradução feita para o francês, para o alemão, para o inglês, né? E isso enriquece muito também essa leitura do texto traduzido, né? Esse livrinho aí que ainda não mudou, agora mudou, que está no centro, inclusive, é uma tradução feita pelo filho do Mestre Vu, daqui da Praça de Brasília, da Praça da Harmonia Universal, e diretamente do chinês para o português, e eu tive assim a grande honra de fazer a apresentação do livro dele na tradução, né? Então, eu sempre quis traduzir de alguma forma o Tao Te Ching, mas meu chinês não permite que eu faça nenhuma tradução ou muito pouca, né? Mas eu me senti muito contemplado e honrado de ter podido fazer a apresentação desse Tao Te Ching, esse aqui que está no centro do slide, né? Então, seguindo adiante, então esse é o livro, né? E esse é um livro que traz o que é o tal, né? Que fala do tal, mas tentando te levar para uma experiência. Então, esse é o primeiro poema, e cada tradução vai trazendo uma compreensão diferente, mas o tal revelado como tal não é o verdadeiro tal, né? O inonimável nenhum nome pode nomear. Então, o tal é inonimável, né?
E aí ele vai dando as dicas, né? Vai falando do vazio que inicia o céu e terra, inicia a divisão, né? Da existência, que é a mãe da infinidade de seres. Então, sempre jogando com essa parte do vazio e da existência, da unidade, para a divisão céu e terra, yin e yang, dentro e fora, em cima e embaixo, né? E que a permanência nesse vazio ou nessa existência é exatamente esse vislumbre do mistério, esse vislumbre do centro da unidade, que é o tal. Né? Então, na dualidade, a mesma raiz, a existência e o vazio, uma origem com dois nomes. Mistério do vazio e da existência. Mistério do mistério. Porta que leva à origem dos mistérios. Então, existe uma porta que você transpassa que você entra no mistério e você passa do lado de lá da porta, você entra no conhecimento e na divisão, que implica na divisão. Aí é o Lao Tse saindo da China, caminhando para o oeste, então o livro é chinês, né? Ele vem para o oeste, e eu acho que nós estamos experimentando, né, uma chegada da China no oeste, e no Brasil, né, mas também no mundo inteiro, né, chegou essa filosofia milenar, né, mas agora a China e a direção oeste da China é exatamente Europa, África e as Américas, né? Então, logicamente, esse livro e esse conhecimento já deu várias voltas no globo, mas também fica essa reflexão de como a China está chegando, né, no mundo de uma nova maneira, né, mudando as concepções do universo, né, que a gente conhece. E aí esse é o 42º poema, que é onde eu vou me basear para falar sobre isso. Então, o tal gera o um gera dois, dois geram três geram as 10.000 coisas. Então, isso é escrito em palavras, mas exatamente isso está desenhado aqui em cima, né? O tal gera o um gera o 2 gera o 3, que tem essa simbologia desses trigramas, e o 3 gera as 10.000 coisas. Né? Então, isso está escrito no Tao Te Ching, e a gente aplica isso de uma forma. Esse é um slide que tem muito conteúdo, ele ia aparecer aos pouquinhos, né? Mas a gente pode reconhecer o vazio, a existência daquele primeiro poema que fala, a porta do mistério, aqui em vermelho, a dualidade, que é o símbolo do yin e do yang, a trindade ou três, que são essas três linhas, e as 10.000 coisas. E depois do Tao Te Ching, milênios depois, a gente tem outra porta do outro lado, que eu posso chamar da porta da incerteza, né? Que a gente sai dessa racionalidade da física clássica, newtoniana, das ciências biomédicas, mas de todas as ciências e teorias e conhecimentos precisos e entra no muito pequeno, né, quando a gente acessou o átomo subatômico e essas teorias, essas racionalidades da física clássica newtoniana já não eram capazes de teorizar a fenomenologia do outro lado. E os físicos daquela época falaram exatamente da física quântica, né? Desenvolveram novas abordagens, e um dos princípios é exatamente a incerteza. E o que não é a incerteza, senão o próprio mistério, né? E aí foi a partir dessa descoberta, né, desses fenômenos subatômicos que os físicos propuseram teorias que eram muito parecidas não só com a medicina chinesa, com a filosofia taoísta na questão do mistério, mas também com outras é, culturas, né, muito bem elaboradas, como a cultura da Índia, né, milenar também, mas também com muitas outras culturas primitivas da humanidade em todos os locais, em todos os continentes, né? Quando
tem as suas racionalidades aí no meio. Então, o conhecimento humano ele está limitado, né? Esse espectro que começa da divisão em dois e vai até as 10 mil coisas, que hoje em dia a gente pode dizer as 10 milhões de coisas, ou muito mais, né? Se você entrar no seu celular aí agora, você vai entrar por TikTok, por WhatsApp, por tudo, e vai ter 10 milhões de janelas facilmente. E isso se tornou muito dividido. E muitas vezes essas muitas divisões faz a gente se perder e perder esse contato com a origem, com a unidade, com o mistério, desvalorizar o mistério em favor da precisão, né? E da própria incerteza lá do lado quântico, né? Então a gente vive tem um limite do conhecimento, né? Tem um espectro. É como se fosse a luz visível para o ser humano, a gente vai do vermelho ao violeta, mas tem infracores e supracores, né? Tem o ultravioleta, tem o infravermelho, enfim, que a gente não vê. Então, do mesmo modo, tem um mundo que não é acessível pela nossa racionalidade, pelo nosso conhecimento. E essas duas portas, né? Seja quando a gente sai da unidade e começa a dividir, e quando a gente entra na física quântica, são dois portais, né? A gente pode trazer vários marcos que delimitam isso, né? A gente pode trazer a própria início da divisão mesmo, do início da linguagem, tudo isso, mas para essa palestra especificamente, eu resolvi trazer uma frase de Sócrates, né, que é: há um só bem, o conhecimento, e um só mal, a ignorância. Né? E eu estou trazendo Sócrates porque tem na filosofia grega os filósofos pré-socráticos, né? E a partir de Sócrates entrou essa coisa da desvalorização da ignorância, da supremacia do conhecimento, né? E no outro lado, né, com a física quântica, o outro portal, aí eu trouxe uma frase do Max Born, que é: a causa de todos os males é a certeza da nossa racionalidade. Né? Então, entre esses dois portais, né, a gente tem todo o conhecimento humano que já existe, que já existiu, que vai existir ainda. E a gente, é, eu vou apresentar mais na frente, pode estar muito perdido. Primeiro, se você ignora ou discrimina o que está fora desse espectro, né? Da ignorância, do mistério, da incerteza das coisas, né? Então, vamos em frente. E só uma coisa, né? O Max Born discutia com Einstein, né? Que eles são contemporâneos, e, enfim, eu não quero nem chegar perto deles, mas se Deus jogava dados ou se Deus não jogava dados, né? O Max Born dizia: Deus joga dados. E Einstein dizia: Deus não joga dados, né? E aí eu vou trazer assim com uma ousadia, uma audácia, né, dizendo que Deus joga dados no espectro do conhecimento. Aí não joga dados, ele é exato, ele é preciso. Mas Deus joga dados no mistério e na incerteza, né? E aí a gente vai adiante. Isso também era uma animação, é uma pena que não está animado, mas isso é reduzindo a história da Terra, 4 bilhões de anos e meio, 4 bilhões e meio de anos, né? Em 24 horas. Então, todo esse desenvolvimento da Terra, o homem surgiu no último minuto das 24 horas. E o homem com conhecimento, que é o homem moderno, surgiu há 4 segundos. Então, é por isso que é uma breve história do conhecimento mesmo, né? É um nada dentro da Terra. Se a gente considera a inteireza da Terra, da vida da Terra, da história da Terra,
nós somos uma breve história do conhecimento humano. Mas, então, ela é breve nesse sentido também, né? De se a gente se coloca na vida do universo, se a gente coloca no universo, então, em 15 bilhões de anos, menos ainda a gente conversa. É, mais ainda a gente é breve, né? E eu me lembro muito também da Unipaz, do Jean-Yves Leloup, de uma frase que ele dizia, eu acompanhei muito o Jean-Yves Leloup também, e a frase que ele dizia era: por mais que a gente conheça, o que a gente não conhece é infinito. Né? Por mais conhecimento que a gente tenha, que a gente adquire, que a gente descobre, que a gente registra, o que não conhece é infinito. Então, realmente é uma breve história do conhecimento humano. Né? E aí, indo adiante, eu queria voltar aquele slide de novo, né? Talvez não seja nem preciso, mas para dizer que esse intervalo entre essas duas portas, né? A porta do mistério e a Agora que eu porta da consegui. quântica, elas é, são limitadas, né? E que eu preparei exatamente para essa apresentação também, agora eu acho que é o próximo slide, já pedi aqui para ele mudar. Antes disso mesmo, né? Então, como que a gente lida, né? No lado direito da porta, onde tem a dualidade, o 13 e as 10 mil coisas, a racionalidade e o conhecimento, e como que a gente lida na unidade, né? Então, um lado é racionalidade, o outro lado é não racionalidade, que é diferente da irracionalidade. A irracionalidade está do lado da racionalidade, né? Então ia aparecer um por um aí, mas a gente vai falando tudo de uma vez, né? Então tem a unidade e a diversidade, né? Uma única existência e a divisão em partes. O eu aí é igual ao mundo, ou o eu não existe. Se ele é igual ao mundo, ele não existe. E na parte da racionalidade a gente forma o ego. E esse ego, né? Eu venho pensando e elaborando que a gente vem cada vez mais construindo o ego nesses 4 segundos, né? Dos 200 mil anos de conhecimento, 100 mil anos, quando a gente começou a falar a palavra, né? Porque a gente vem cada vez mais se dividindo do mundo e do outro. Né? Um mundo não racional, a gente vai pelo silêncio, pela contemplação, o outro vai pelas palavras. Vai pela consciência, pela experiência, o outro vai no raciocínio e no conhecimento. Um faz síntese, o outro faz análise. Um é o tempo presente, o outro tem passado e futuro. Um tem sincronicidade, tudo acontece junto, o outro tem causa e efeito. Um é incerteza, o outro é precisão. Um é mistério, o outro é lógica. Um é fenômeno, o outro é teoria. Então, o fenômeno é único, por exemplo, o ser humano ou a vida. A teoria são várias, de acordo com os vários conhecimentos das várias culturas do ser humano, né? A unidade ou a não racionalidade, ela é inerente à natureza do universo. E a racionalidade, ela é criada pelo ser humano, que tem 100 mil anos de racionalidade. E o universo tem 15 bilhões de anos. Né? Então, e a grande coisa, né, de hoje em dia é você lidar com essas duas existências, né? Não desvalorizar nenhuma nem outra, mas poder privilegiar as duas. E aí, sob o ponto de vista da unidade, nós não somos parte da natureza, porque não existem partes na natureza. Então, eu acho que a gente precisa evoluir né, nós estamos chegando, né, numa evolução que a gente está se reconhecendo como parte da natureza, mas a gente precisa ir além e dizer que nós não existimos sob o ponto de vista da não racionalidade. Não existem partes na natureza. Portanto, quando a gente diz eu sou parte da natureza, você está do lado racional. Se você está do lado do mistério,
não existe o eu, só existe a natureza. E não existem partes também, né? E aí, isso eu fiz para cá. Esse verde não é para ver nada do que está escrito aí, mas só dizendo que a gente vai repartindo as coisas, e aí tem uma, duas, três, quatro repartições que geram muitas coisas, mas a gente tem 10.000 repartições, tem 100.000 repartições, e a gente ainda não passou o slide. Vou esperar um pouquinho. Desculpa aí, viu, pessoal? Aqui não sei por que ele não atualiza logo, mas a tela do meu computador já passou adiante aqui, o próximo slide. É alguma defasagem aí. Eu acho que vem mesmo do meu computador, que não é muito preciso, não. Mas, enfim, quando a gente divide, que vai chegando nas 10.000 coisas, a gente corre o risco de se limitar a algumas dessas 10.000 coisas e perder o contato com a origem, perder o contato com o mistério. E isso pode ter várias consequências graves, né? De você analisar o mundo do ponto de vista econômico e não analisar o mundo do ponto de vista ecológico, né? Enfim, e aí uma coisa não dialoga com outra, nem dialoga com a nossa origem comum, né? Ele não passou de jeito nenhum. O próximo slide. Agora foi. Então é isso. De um a gente vai na divisão, no conhecimento a gente vai dividindo. E se a gente divide, e lá no fundo a gente entende e é especialista de uma parte. Pode ser muito bom, mas muito mal se você não consegue enxergar as outras partes e se você não consegue retornar à origem e passar pela porta do mistério, né? Aí é outro, né? Voltando àquele poema, o vazio, a unidade e a dualidade. E a dualidade, ela necessariamente gera uma pulsação. Então, que o slide animado ia mostrar isso, né? Mas a gente tem o céu em cima e tem a terra embaixo, né? Ora a gente se dirige para o céu, ora se dirige para a terra. Ora está claro e o claro se torna escuro à noite, né? Então tem uma pulsação de 24 horas. Ora a gente inspira e ora se transforma na expiração, né? Então essa transformação é o terceiro elemento, que é uma pulsação. O próximo slide, ele fala exatamente disso, né? Dessa relação do yin e do yang, que é uma oposição, uma interdependência, quando um aumenta, o outro diminui, uma intertransformação. Mas eu pude também, quando estive na China, peguei 2 meses e fui para a Índia. Um mês eu viajei na Índia, outro mês eu fiquei no ashram com Maharishi Mahesh, né? E aí, lá nesse acha, eu pude também ter clareza nisso, né? Dessa questão, dessa porta, dessa divisão da unidade e do raciocínio, do conhecimento. Que na medicina ou na filosofia taoísta é um, na filosofia indiana é outro. Mas a unidade e o mistério é exatamente o mesmo, né? É uma experiência. E nessas aulas que eu tive com o Maharishi, junto com outros médicos do Ocidente, né, e médicas também, durante um mês, um curso intensivo, né, eu pude trazer esse desenho aí de baixo. Que para existir o pensamento, é igual a medicina chinesa diz, tem que ter o sujeito, o objeto e o processo de conhecimento entre os dois como o terceiro elemento. Então, é muito importante, e aí eu trago também uma foto do Maharishi com os Beatles, né? Ou esse tanto de gente aí que ele conseguiu transmitir essa prática védica, né? De não só né? De uma abordagem de saúde, né? E trazendo como uma base
essencial, a meditação transcendental, né, que transcende o ego, é como uma prática de saúde, né? Quando você desfaz essa união, essa separação entre eu e o mundo. E aí a gente volta àquele slide e volta a uma proposição de ver essas três partes também no céu, na vida e na terra. Então, é como se a terra tem uma relação com o céu é uma relação com a terra, e essa relação é a vida. E essas três partes estão também no nosso corpo, na cabeça, no tórax e na bacia, que tem coisas diferentes. Na cabeça tem espírito, no tórax tem energia, na bacia tem vitalidade. Então, e que isso pode ser comparado a uma vela acesa, né? A parafina, o fogo, a luz. E aí tem uma questão da materialidade da terra, da parafina, tem uma questão da imaterialidade do céu e da luz, e uma coisa no meio transformando uma na outra, né? Então, essa comparação. E aí eu comecei a perceber também que você pode dividir de diversas formas, diversas coisas do mundo e do nosso conhecimento em três partes. Reduzir as 10.000 coisas para as três partes. E isso tem uma vantagem imensa, porque esse conhecimento das três partes, das duas partes, se coloca na porta do mistério. E a experiência do mistério talvez seja questão de vida ou morte para os seres humanos no planeta Terra, cada vez mais, né? Então, em diversas culturas, eu não vou passar de cada uma, não, mas a gente pode ver o Pai, o Filho, o Espírito Santo, né? Espírito, emoção, e por aí vai. E aí outras coisas, a cruz, o vertical, o cruzamento, na antroposofia, o pensar, sentir, fazer, né? Na pedagogia do oprimido, o opressor, a opressão e o oprimido, na comunicação, né? O emissor, a comunicação, o receptor, ou a primeira pessoa, a segunda pessoa e a terceira, e assim por diante nas construções que a gente faz, né? O teto, o pilar e a base, né? O espaço dentro, o chão e lá em cima, o espaço, e na divindade dos hindus, né? No diagnóstico de Vata, Pitta, Kapha, né? Numa célula, um núcleo, citoplasma, a membrana, na democracia, o judiciário, o legislativo, o executivo. Então, retornar para o três, né? Na racionalidade, você vir para o três, sair das 10.000 coisas ou das 10 milhões de coisas e entrar no três é um movimento extremamente saudável, necessário para a gente ter a experiência da unidade. Então, a gente ainda está no conhecimento no 3. E aí, essa é a outra breve história do conhecimento, que a gente pode vir para o 3. E aí todo mundo se entende. Porque se você é um especialista em olho, em retina, ou numa construção, na acústica, é, se a gente volta para o 3, a gente conversa todo mundo e tem uma compreensão e une esses compartimentos, né, que estão representados por esse círculo vermelho e que tiveram origem lá no 3. Então a gente se expandiu para as 10.000 coisas, mas tem esse caminho de volta para o 3, para o 2, e aí tem a porta do mistério que você pode saltar para o lado de lá, aonde não existem partes mais, aonde você não existe mais, aonde não se acessa pelo conhecimento, mas sim pela consciência. Eu vou pular esses slides, é do Tao Te Ching também, porque esse aí e o próximo, porque ele vai estar nesse próximo aqui, nessas três partes do corpo da gente, trazendo essas, esses três locais, esses três fenômenos, né? Na bacia como local da origem da vida, da essência, do apoio, da sexualidade, da vitalidade, da segurança, da reprodução, da força física e lá na cabeça da consciência, do espírito,
Veja que é a imaterialidade em cima e a materialidade embaixo. E no meio, exatamente, a governança, a escolha, o poder de escolha, o bem-estar, o sentimento, a vontade, a coragem, a intenção e a energia. E que essas coisas têm os seus tesouros. Então, lá para cima, para a consciência, a gente tem a humildade, a modéstia, o não ousar primazia, não ter presunção. Isso tudo eu trago do Tao Te Ching. Lá embaixo, para a essência, a vitalidade, a economia, a simplicidade, a calma, a moderação, a economia. E para a governança no meio, no tórax, o amor, a compaixão, a bondade, a misericórdia, a doçura, a caridade. Então, a governança sem amor resulta na tirania, né? A governança com amor resulta na benevolência, né? Aí só mostrando que o corpo está fazendo essa conexão de céu e terra, né? E que tem patologias da terra, que é a fraqueza, né? E tem a patologia do espírito do céu, que é a dispersão. Enfim, estou vendo que o tempo já está se aproximando. E aí está o corpo dividido em três, né? Nesse esqueleto mais formal, a gente pode ver vários ossos, tudo mais, mas nesse desenho popular de um grafite, depois eu vou mostrar o grafite, a gente vê cabeça, tórax e pelvis, vê braço, antebraço e mão, coxa, perna e pés. Então, isso é coisa mais reduzida e continua sendo conhecimento, racionalidade, com aplicação fundamental para a gente entender, nesse caso, o ser humano, mas para a gente entender as coisas e a gente ter uma linguagem comum. E se você olhar no brinquinho dessa mulher que está pintando de azul, na minha opinião, é uma negra, aquele desenho é o brinco dela, né? Esse homenzinho partido aí, numa unidade de saúde aqui de Brasília, né? E aí é uma charge, eu já estou aproximando do final. Ela era apresentada quando tem a mobilidade do slide é muito melhor, mas é claro que é uma charge, ela satiriza alguma coisa, né? Guru, eu estive pensando. Aí o guru dizia que perda de tempo, né? A gente precisa ir para o mistério, né? A gente precisa acessar o pensamento. Ele quer dizer isso, né? Ou também aqui nesse slide, que também esse eu recebi do WhatsApp, o outro eu fotografei no meio da rua, né? Mesmo. Mestre, como deveríamos tratar os outros. E aí está bloqueada a resposta aqui, que eu não vou poder desbloquear porque não está com emoção, mas a resposta do mestre a essa pergunta é: não existem outros. Né? Não, não é trate bem os outros, trate com amor os outros, é não existem outros. Né? Essa é a forma que a gente precisa tratar o mundo. O mundo não é outra coisa. Eu não sou uma coisa fora do mundo, né? Eu também não sou parte do mundo. Não tem partes na natureza. Somos uma coisa só. E aí, também, do mesmo rapaz que botou a coisa do guru lá, que perda de tempo, esqueceu que nada é seu. Então, essa inflação do ego está levando à destruição da gente, que é da separação, que é do conhecimento. E a gente precisa estar atento a isso, né? E precisa fazer educação popular, né? Precisa trazer Paulo Freire, a pedagogia do oprimido, para que a gente faça aí. Eu trouxe duas de Gandhi, né? Seja a mudança que você quer ver no mundo, a única revolução possível é dentro de nós. E aqui o TT Catalão, um poeta brasiliense, ele já faleceu, mas ele tem essa frase que eu acho fenomenal, né? O meio ambiente começa no meio da gente. E aí, o último slide é esse aí. Também ele tinha animação, mas esses são os determinantes sociais da saúde, né? Eu venho dessa escola da promoção da saúde, né?
né, desse movimento da saúde em todas as políticas, né? Então, a saúde depende das condições econômicas, culturais, ambientais, a saúde depende da produção agrícola, de alimentos, de educação, de trabalho, de emprego, de água, esgoto, serviços de saúde, sociais, habitação, das redes sociais comunitárias, do estilo de vida e da própria coisa do indivíduo, né? E eu acho que a gente precisa partir do indivíduo, né, como bem disse Gandhi aí, como bem disse TT Catalão, para abordar as outras coisas, tornando o indivíduo consciente, né, dessa unidade, desse mistério, experiente desse mistério, mas também munido da divisão do conhecimento até as especialidades, mas sem perder a origem da dualidade e do três, né, da divisão em três. Então é isso, pessoal, que eu queria compartilhar com vocês. Não deu para o compartilhamento ser animado, né? Mas numa outra oportunidade a gente pode rever isso, tá, pessoal? Então, obrigado pela atenção. Foi 41 minutos aí. Eu acho que cumpriu o tempo e a gente abre aí para as questões. Maravilha, Marcos. Quem quiser fazer alguma questão, olhei no chat e não tem nenhuma questão feita, pelo menos eu não consegui ver. Mas quem quiser fazer alguma pergunta, a gente já pode fazer e fazer na Marcos aqui ao vivo. Quem quiser, levante a mão assim para a gente ver. Já teve uma pessoa aí que levantou. Pode falar. Boa noite a todos. Gratidão a Marcos, a todos que organizaram essa reunião. Eu sou leiga no assunto, completamente leiga. Eu gostaria de saber, por gentileza, o que é física quântica? A física quântica é uma física que foi desenvolvida para explicar o fenômeno subatômico, o que acontece nas partículas do átomo. Que antes a gente pensava que o átomo tinha núcleo, elétron e próton, né? E quando foi dividindo mais e desenvolvendo tecnologias, viu que tinha partículas subatômicas que eram menores do que o átomo, que compunham o átomo. E essas partículas se comportavam de uma maneira que a física mecanicista de Newton não conseguia explicar. E ela só foi explicada com princípios, né? E aí foi onde entraram os físicos quânticos, que são tem vários, a Heisenberg, Einstein, Bohr, Niels Bohr, Max Bohr, que desenvolveram uma nova abordagem, teoria, para explicar o fenômeno subatômico, que é o fenômeno quântico. E para fazer essa explicação, eles tiveram que trazer o princípio da incerteza e da não separatividade do experimentador do experimento. Então, essa divisão em duas partes, tem o experimento, tem o experimentador, não funciona no subatômico, né? O experimentador, se ele pensar, se ele olhar, se ele se retirar, e a coisa nunca se repete do mesmo jeito. Ele influencia o fenômeno, né? E aí surgiu uma nova física, né, que é a física quântica, e que fala da incerteza, que é algo, um conceito muito semelhante ao mistério, né? A incerteza é o mistério em si, né? Então, é uma linguagem, e isso ajudou a resgatar exatamente essas culturas e esse mistério de todas as culturas, né? Dos nossos povos primitivos e tudo mais. Muito Eu não sei. obrigada. Então, tudo é mistério, né, Marcos? Nem tudo, tem o conhecimento também, né? Assim, tem aquela faixa que começa na divisão e vai até a física quântica, que é muito precisa e que tem a sua função, né? Constrói edifício, faz avião voar, a gente se comunica no celular, né? Nessa distância toda. Então,
tem essa faixa do conhecimento, né? Mas a gente não pode se perder nela ou desprezar o mistério e a incerteza das outras E o coisas, que né? não conhece, e o que não se conhece é infinito, não é? O que não se Isso conhece aí, é infinito. o Jean-Yves Leloup disse isso. Por mais que você conheça, então se O você que não conhece, se aí conhece conhece mais, 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 mas o que você não conhece vai sempre é ser infinito. infinito. Muito Maria, obrigada. foi ótimo, Marcos. Maria, eu entendi, quer dizer, toda essa linguagem que Marcos trouxe muito pertinente. Eu entendi, e era difícil para mim entender, por exemplo, a física quântica mostra que tudo é energia. É uma questão só de olhar e de ver luz e matéria é a mesma coisa, só depende da velocidade ou de um comprimento de onda. Aí eu disse, como é que é isso? Então a física quântica explica isso. Não sei se ajudou, mas É. para mim ajudou muito. O Heisenberg também tem uma frase dele, eu ia até botar no slide, mas não deu tempo. Ele diz assim: se você encontrar alguém que diz mesmo que entende o que é a física quântica, essa pessoa não entende de física quântica. Mas, Marcos, eu queria fazer uma pergunta, não está bem no tema, mas também pode ser entendido, ou melhor, eu gostaria de saber como é que você entende, por exemplo, o taoísmo tem influência do confucismo e aonde é que está o limite entre religião e, como diria, uma filosofia ou um modo de vida? O taoísmo, eu não saberia dizer assim com precisão sobre a relação do taoísmo com o confucionismo, mas certamente eles se influenciam muito, ou talvez o taoísmo seja uma origem muito grande, né? E o taoísmo dá origem a várias religiões. Do mesmo jeito que ele dá origem à medicina, ele dá origem à arte, ele dá origem à arquitetura, ele dá origem à religião também, sendo uma filosofia, né? Que preza muito por essa divisão em duas partes, que geram três, que gera as 10.000 coisas. E nunca se esquece ou nunca desconsidera o dois e o três. Está sempre sendo referenciado para o dois e para o três, para o yin, para o yang, para essa dualidade. Por isso ele é tão simples. Então, e ele também é muito antigo, né? Então, por exemplo, quando eu leio Fernando Pessoa, eu digo que Fernando Pessoa é taoísta. Eu não sei se ele, nas viagens portuguesas para Macau, se ele fez contato com a China ou não, mas não precisa fazer contato com a China para ser taoísta, né? Basta você entender da natureza e ser muito simples, né? Então tem uma poesia do Fernando Pessoa que ele diz: eu procuro uma terra larga para construir o meu castelo, né? Para mim isso soa assim, eu procuro a terra para fazer o meu reino, né? Para erguer, eu procuro uma bacia, né, no meu corpo, um chão para fazer o meu comando, para fazer o meu e de várias outras formas também, né? O próprio cristianismo, tudo tem muito essa leitura taoísta do mundo, que é uma leitura muito simples, acessível, e por isso essa linguagem, ou esse conhecimento de dois e do três, ele é tão acessível a qualquer pessoa de qualquer cultura, né? Grato. Quem mais? Aí, enquanto a gente aguarda alguém, né, a gente pode fazer uma prática muito simples, né? Ótimo. Mas que se constitui em colocar os pés no chão, eu imagino que a maioria esteja sentado, né? E a coluna ereta, né? Então, isso
já implica em você trazer a mente para o seu corpo, né? E comandar o seu corpo para botar a coluna ereta. Eu acho que ninguém estava exatamente com a coluna ereta, né? Como está agora, por exemplo. Então, isso faz uma transformação e leva você para o dois, a sua mente e o seu corpo, né? A mente deixa de pensar tanto ou de tanto conhecimento e desce pelo seu corpo, colocando seu corpo numa posição de pé no chão e coluna ereta. E aí isso cria uma unidade e te deixa de frente para a porta do mistério, porque também você concentrando a mente no corpo, você não consegue ficar pensando, né? Que é o conhecimento. Então, é uma experiência de mente e corpo, você ajeitar, e que a gente pode aprofundar um pouco mais disso, dessa união da mente com o corpo, observando, né? Então, a gente está observando o corpo e modificando o corpo, estamos fazendo duas coisas, e vamos fazer essas duas outras coisas com a respiração. Simplesmente observar que você está respirando. Com certeza, todo mundo está respirando. Que te coloca nesse conhecimento de um lado, né, da expiração, te coloca no três, porque a expiração se transforma em inspiração, a inspiração se transforma em inspiração, então você fica dialogando com essa trindade, né, a partir da dualidade. E aí você está olhando para a porta do vislumbre da unidade, né? E a gente pode agora, além de prestar atenção, respirar fundo, usando as mãos para a gente respirar junto. A gente inspira e a gente expira. A gente só respira desse jeito, inspira, se a gente comandar, usar a mente para isso. E concentrar a mente nessa tarefa. E combinar a mente com as mãos. Você pode fazer a mão também. A expansão e a contração, combinando com a respiração. Então, isso também leva a gente para a porta do mistério, né? Que podem ter outros movimentos, né? Inspira e expira. Mais uma vez, inspira e solta o ar. Então, você se ocupando com isso mais uma vez, e o movimento lento, né? E essa concentração da mente no movimento do corpo, leva a gente para a unidade. Aí, veja bem, a gente respirou algumas vezes, talvez não tenha chegado 10 vezes. Vê se tem alguma diferença em você, né? Alguma mudança. Tão rápido e tão imediato, né? E que se você pratica isso no seu dia a dia, né? Porque também dormir é um lado, né? Acordar é outro lado, a pulsação, né? Só que demora 24 horas, né? Você vai para a cama, você dorme, você acorda, passa o dia, concentra de novo, então está de novo na dualidade, né? Ou na sua semana, né? Ou no seu mês. E aí o mês da gente, de 30 dias, 31 dias, ele é um completo absurdo com o universo, né? Não existe nada no universo que pulse com o mês gregoriano, a não ser nós mesmos, né? Então a gente sai de uma sincronicidade universal e pulsa nos 12 meses do ano que não existe no universo, né? E isso, no meu entender, é um grande mal para a humanidade, né? Mas, enfim, essa é a prática de unir a mente com o corpo, né? O espírito com a matéria. E entrar no esquecimento, né? No não conhecimento. Passar da porta do mistério, né?
e experimentar o mistério a cada instante, né? E claro que você passa também da porta do mistério para a porta do conhecimento e do detalhe da especialização, não tem problema nenhum. E, na verdade, se a gente prestar muita atenção, a gente está vivendo as duas coisas ao mesmo tempo, mas não tem consciência do mistério, ou está negando ele, ou está tão concentrado no conhecimento e na divisão das coisas que perde a oportunidade de estar imerso no mistério também, né? E a atividade, né, do ego, da concentração, do acúmulo, né, do, da pulsação fora da pulsação do universo, dessa separatividade entre a gente e o universo, que vem com a criação do ego também, né? Eu sou separado de você, nos leva a um grande sofrimento. Do mesmo jeito que você buscar essa unidade nos leva à saúde, né? Ao cultivo da saúde, que é um tema taoísta, né? Cultivar a saúde, indo para a unidade, silenciando a mente, né? Ótimo, Marco. Me surgiu outra pergunta. Alguém quer fazer alguma pergunta aí para ele? Depois de colocar isso é interessante aí, ó. Eu gostaria Provo... de fazer uma pergunta para o Dr. Marcos. Boa noite, gente. Boa Boa noite. noite. Obênia é uma amiga minha daqui de Planaltino, onde eu trabalhei anos e anos, e ela está acompanhando a gente. Que bom, Obênia. Nossa, doutor Marcos, achei muito interessante a sua palestra. Só que me veio à mente agora para ele falar, e uma pergunta a fazer. Aquele livro de taoísmo que o senhor mostrou, eu tive contato com eles quando eu era pequena, lá na Asa Norte, Olha quando meu aí. pai trabalhava por lá. Que bom. E eu sou de 67, 6 de janeiro de 1967. E o senhor falou muito da lei da física quântica, falou muito da unidade, da trindade. Então, doutor Marcos, quanto a isso tudo que eu te falei, da unidade, da trindade, o, o mistério é que o universo é infinitamente perfeito, certo? Certo. Por isso que é tão bom a gente se unir a ele, porque aí a gente desfruta dessa perfeição. Muito obrigada, doutor Marcos. Legal, Beni, a sua Estou com participação. saudade do senhor, vou continuar nos comunicando. É. Eu Ah, aposentei, né, pessoal, em setembro, e aí me afastei um bocado dessas pessoas lá de Planaltina, mas é uma parte muito importante e aonde eu aprendi muito sobre o taoísmo, ensinando o taoísmo, né, para o pessoal lá. e a perfeição também se encontra, eu acredito, me corrija. Na mente da gente, mente vazia é uma mente que trabalha mesmo flutuando, se é que você me entendeu. Porque nós temos nossos sonhos, eu estou falando ao dormir, temos os sonhos, temos as vibrações, como eu já te relatei, temos todo tipo de coisas entre a gente, o céu e a terra. Exatamente. E o sonho é um bom acesso ao mistério, né? Muito E a obrigada, doutor gente Marcos. desvendá-lo é muito importante. Obrigado também, Albênia. Durão, se você quiser perguntar. Você falou em saúde, aí sabe o que me veio? O seguinte, hoje realmente tem, pelo menos as notícias, do aumento demasiado de ansiedades, de depressões. Aí isso me pareceu, quer dizer, na tua fala, que realmente isso é esse distanciamento, né, da essência. Quer dizer, a gente está sendo exigido de uma forma tão avassaladora aí pela as notícias, as exigências, e que isso talvez tenha, quer dizer, quanto mais a gente se afasta realmente da gente, deve causar
talvez seja uma das causas maiores desse incremento de ansiedade e depressão. Sem dúvida, a ansiedade e depressão, né, elas andam juntas. Um estado ansioso é um estado de excesso, o estado depressivo é um estado de falta, né, de deficiência, né? E um estado leva ao outro, né? É um desequilíbrio, né? E que geralmente vem a partir dessa pulsação, né? Mais apressada, desses infinitos, de você ficar lá nas 10 milhões de coisas, né? Numa partinha das 10 milhões de coisas, e perder a sua origem, né? Do 2, do 3 e dessa possibilidade, né? De experimentar a perfeição, como a Albênia falou, né? Do universo, né? De se ligar a esse universo. E aí, na verdade, também na sua pergunta vinha se afastar de si mesmo, né? Então, talvez a gente possa reelaborar isso, né, e dizer, nós precisamos ter a experiência de não sermos separados do universo. E aí é de abandonar o eu, né, assim, de ter essa experiência de abandono do ego e da separatividade das coisas, né? E ainda mais por isso que a respiração que a gente fez, né, que é lenta e profunda, é um ótimo tratamento para você se aproximar, né? Sair da pressa, da ansiedade e se aproximar dessa perfeição do mistério, né? Porque o mistério, eu gostei muito dessa coisa, né? Assim, de sair do jogo, né? De cartas marcadas, né? A gente ouve o Trump falando: você não tem carta para jogar, né? Que história é essa? Você não é nada, né? E entrar no jogo realmente de que ninguém tem carta nenhuma, né? Ninguém nem existe, né? Então, essa experiência é extremamente restabelecedora para a gente poder lidar com esse mundo em desequilíbrio, que está tão avassalador mesmo, né? Assim. E aí as práticas taoístas eu acho que são um caminho muito interessante, ao lado de outras práticas também, né? Da yoga e do próprio coisas que possam, né, criar unidade mente e corpo dentro da gente, porque essa é uma divisão que é da nossa conta, né, está ao nosso alcance, né, de refazer isso, né. Olha, tem uma pergunta aqui do Luciene. Luciene, você poderia fazer ela direto, Luciene? Tentei aqui abrir o chat, mas está demorando para mim. Mas se Luciane quiser Ei, falar, Luciane. Luciene, fale aí. Oi, estão me escutando? Olá. Ô, Vamos. estamos? Oi, boa noite. É porque eu sou tímida, não gosto muito de... Bom, diante do que você colocou, Marcos, eu tenho uma preocupação com a questão da formação dos médicos. Eu percebo, assim, tenho sofrido isso quando vou a determinados especialistas, e acho que muitas pessoas também, de que é como se nós fôssemos olhados só como uma parte, né? E nós somos um ser humano, um todo que, inclusive, como você reforçou, um todo no universo. Então, assim, eu percebo que quanto mais o médico se especializa, mais ele se distancia da própria saúde. É como se o foco fosse na doença, naquela especificidade, e eu acho que isso a gente está perdendo. A medicina está meio perdida em termos de formação de profissionais. O que é que você acha disso? Você na É, condição de médico? com certeza, né? Isso faz parte daquela especialização da qual você perde a sua conexão com a origem, né? Que no final é o mistério, né? Mas perde a conexão com dois, perde a conexão com três e termina restrito a algumas coisas, né? Que pode até ser muito bem abordado, mas fica de lado a pessoa, né? Do próprio especialista e a pessoa do próprio paciente, né? Além disso, eu tenho contato com muito movimento médico, né?
está havendo uma formação extremamente deficiente dos médicos, né? Em universidades que abrem em vários locais, né? Coisas muito mercantilistas, né? E que deixa muito a desejar a formação do médico. Mas, por outro lado, tem um- uma parte, né, de médicos de família e comunidade, né, que é uma formação, é uma especialização, né, que fica no todo, que fica considerando a comunidade, que tem extrema dificuldade de ter políticas públicas, né, que deem realmente um apoio efetivo a essa modalidade no SUS, mas que eu acho que, a meu ver, é um grande caminho para a gente traçar, né? Então, esses médicos de família e comunidade estão sendo muito bem formados nessa especialização, né? Não só na pessoa, mas tendo foco da família e tendo foco da comunidade, é, e estando acessível às pessoas nas unidades básicas de saúde, é uma aposta, né, da Organização Mundial de Saúde, do SUS, né? Porém, politicamente, né, lida com várias forças de plano de saúde, de privatização, de tudo isso que é, faz parte, né, de uma situação política, né, não só na medicina, mas na sociedade como um todo, né, na educação, no serviço social, que sofre muito o ataque, né, da cultura neoliberal, privatista, né, e tudo mais que a gente que está escancarado, né, na mídia, nas redes sociais, nas televisões e todas elas, né, dos grandes veículos de informação, de uma forma muito manipulativa da opinião e que visa exatamente desconstruir essa possibilidade de emancipação, né, de consciência e de conhecimento das pessoas pela exploração, né, e pelo acúmulo de riqueza e concentração de riqueza na mão de muitas poucas pessoas no mundo, das grandes empresas. Sem dúvida, fortalece a separatividade como um todo, né? Ah, Que vai sim, de é. contra o tal aí, né? Não, exatamente, ela é excludente, né? Ela causa apartheid, né? De Exato, exclusão de uma imensa população que, a partir dessa exclusão e desse não conhecimento, dessa não consciência, termina também fazendo mais escolhas e não tendo nem opções de promover a própria saúde, né? exato. Mas o SUS Obrigada, está aí Marcos. e Com essa é a nossa certeza. Vamos promessa. lutar pelo SUS. Vamos sim. Obrigada. Ok, Luciano. Alguém fez uma pergunta que pode fazer direto. Posso falar? Pode sim. Boa Oba! noite. Oi, tudo bem? Estivemos Não, juntos ontem, né? pois é, estou Lá na aqui Praça da ouvindo Harmonia direitinho, Universal. estou aqui Uhum. escutando desde o comecinho. É, a minha pergunta é a seguinte: a gente tendo toda essa consciência, né, que você traz e estimula, a gente precisaria romper com algumas coisas da nossa vida, do dia a dia. O que que isso implicaria? O fato de ter essa consciência, a consciência do mistério, a consciência, né, do corpo, de você estar na natureza, você ser a própria natureza e tal, essa consciência implicaria mudança de vida, por exemplo? Ou só a gente ter consciência e fazer escolhas compatíveis com essa consciência? Eu acho que uma coisa é o conhecimento, né? Ele não te proporciona saúde ou essa experiência da unidade, né? O que traz, o que realmente modifica e que influencia na gente é a possibilidade da gente
estar vivendo essa consciência no presente, né? Então, quanto mais a gente se expor a essa unidade, né? Quanto mais a gente desfazer, né? Ou fazer a unidade da gente, mente e corpo, e quanto mais a gente se desfazer da identidade como ego, né, na natureza, mais a gente vai usufruir esses benefícios e mais a gente vai, quando passar para o lado de cada porta do mistério para o conhecimento, mais a gente vai atuar de uma forma amorosa, parcimoniosa, econômica, humilde e tudo mais, né? Então, eu acho que essa transformação, eu acho que é muito importante que as pessoas sejam levadas a essa experiência da unidade para que, quando voltem para o conhecimento, é, tragam, a partir dessa experiência, mais humildade, mais modéstia, menos ambição, menos ego, né? Mais compartilhamento. E que é uma experiência que eu acho que vale a pena estar todos os dias nas unidades de saúde, nas escolas, nos parques, né? Em todos os lugares. Beleza. Então, é uma, Mas é o uma fato, mudança, é uma mudança a partir do conhecimento, não é? o conhecimento não chega a mudar, o que muda é a experiência, né? Você, com Tá, conhecimento, te leva até a experiência, mas se você só sim, conhece e não experimenta, esse conhecimento não vai te trazer é. muito Ele se benefício, torna né? vazio, ele se torna vazio. Exatamente. Então, se você É, não pratica, não adianta muito conhecer, vai ser mais um conhecimento, né? beleza. Obrigada. Muito obrigada. Tá, tá bom, Yara. Prazer. Prazer também. Tem uma pergunta no chat, Durão. Hein, quem foi que fez pode falar, ou eu posso ler. Olha, eu estou vendo aqui, né? A prática da respiração é recomendável à noite ou Isso. pela manhã ou tem horário? Olha, a gente fez uma prática aqui da respiração, né? A qualquer momento do dia, vamos fazer agora uma única respiração. Olha. Isso já é maravilhoso, sabe? A qualquer momento da sua vida, uma respiração já faz a diferença. Agora, claro que se você pratica quando acorda, por exemplo, eu passo essa receita para todo mundo. Acordou na cama ainda, pessoal. Começa a rodar os pés, as mãos e vai respirando fundo, vai, né, trazendo isso e vai praticando toda hora de respirar. Pode ser um ótimo sonífero, né? Você se preparar para dormir, sentar e respirar, porque aí isso também acalma a mente, entra num ritmo mais lento, né? Que o nosso ritmo pode estar muito apressado, né? E a qualquer hora é hora, mas é bom aquela hora que você tem, você pode dedicar, ter um método, né? Tem um lugar, tem uma natureza, tem um passeio, tem alguma coisa que você vai fazendo como quem usa um remédio mesmo, né? Eu tomo de 8 em 8 horas um comprimido, né? Você respira de manhã quando acorda. Eu acho muito importante no acordar você realmente fazer aquela curva, né? Aquela, aquela polaridade, né? Você estava dormindo, você estava e agora você está acordado, né? E se isso é feito junto com o universo, com o sol nascendo, né? Isso ganha um poder muito grande. Então, você tem um local que você pode observar o nascer do dia, né? Essa luz da manhã e parar alguns momentos, e aí pode ser que seja uma respiração, pode ser que seja uns 10 minutos, pode ser uma hora, né? Depois que eu me aposentei, eu tenho pegado uma hora, né, no mínimo, né, para fazer esse despertar do corpo, né, e essa entrada num outro tempo, num mistério, né, e no momento presente. Porque essa é outra coisa do mistério. O mistério só acontece no momento presente.
ele não acontece no passado, nem acontece no futuro, né? É uma experiência do presente. E a respiração traz você para o presente, porque você também não respira no futuro, nem respira no passado, você respira agora. Então, quando você respira, você está no agora. E o mistério é no agora. Então, é muito importante isso. E a respiração é uma das coisas mais acessíveis a todo mundo, né? Assim. E é um processo que está acontecendo. E é um processo também, eu tenho estudado muito a respiração, experimentado muito a respiração, que é uma unidade de vida. Não existe vida depois dessa respiração se você não respirar de novo. Então a gente só vive por uma respiração, pessoal. Não tem mais vida depois se você não respirar de novo. Aí é outra vida, é outra unidade de vida. Então, quando você para e respira, acabou a sua vida. É uma nova que vai começar. Acabou de novo. É outra vida que vai começar. E aí você começa a escolher a respiração. É profunda, é lenta, a saborear essa respiração e a saborear o momento presente, que é onde você desfruta do mistério, né? Eu chamo Marcos como sendo o ar, o Espírito Santo. É o que primeiro que entra e o último que sai desse corpo. Exatamente. É. E Gente, olha, ele já sai, estamos. olha, num dia ele entra e sai 21 mil vezes. Então a gente recebe o Espírito Santo 21 mil vezes por dia. E às vezes não percebe isso, né? E Verdade. se você diz o taoísmo tem muitas coisas que não é do conhecimento, sabe? É do mistério, né? Mas um deles relacionados à respiração é que você tem um número contado de respirações na sua vida. E aí, se você respira menos ou menos vezes, né? Respirando mais profundamente, você economiza respirações. Vai viver mais. Lá para o final, exatamente. E também só para falar das respirações e dessas coisas curiosas, mas nem da medicina chinesa, mas eu ouvi dizer que na Índia tem um templo que tem 21 mil telhas de ouro, uma telha para cada respiração que a gente faz no dia. Então, a respiração acende uma luz dentro da gente, que é uma telha de ouro, né? E cada respiração é uma luz nova que se acende, né, e brilha, né? Então é isso. Gente, estamos chegando já no final. Alguém teria mais alguma É, pergunta a fazer para o Marcos? Durão, Marcos, eu só vou falar uma última coisa. Eu acho que eu já sei qual tema vai ser a palestra lá na 111 do Tai Chi. Tá certo. Respiração. Você escolheu, é um ótimo Adorei tema. isso. Adorei isso. Muito bom. É. Não, eu percebi isso, assim, respirando, logicamente, né, através das experiências, de que a respiração, cada respiração é uma unidade de vida. E aí, eu acho que isso é muito profundo, né? E a gente realmente só vive por uma respiração. Tem duas pessoas querendo falar aí. Fantástico isso, é fantástico. Se eu não me engano, Afonso e Beatriz. sim. Boa noite, Marcos. Tereza? Alô? Tereza, pode falar, Tereza. Fala aí, E, Afonso. Eu acho que o microfone talvez esteja é, aberto. Tereza Não estava percebe. aberta. Mas, Marcos, prazer em revê-lo. Faz tempo,
porque a última vez eu acho que foi na sua casa, ali na Beira-Mar, em Olinda. Aham. A gente teve uma reunião da Unipaz lá. Ah, Mas certo. muito obrigado pela. Você falou, trouxe coisas muito essenciais, que o taoísmo tem essa maneira direta de ir ao cerne das coisas. Os slides foram assim maravilhosos em termos de síntese, mesmo sem animação, mas deu para sentir você conseguiu reunir um pouco das 10 mil coisas em 12 ou um pouco mais de slides, mas ali tem muita coisa importante e bonita também. E uma das coisas bonitas, de certa forma, foi uma sincronicidade, que foi o resgate que você fez do três, a importância do três, e especialmente quando você botou aquela trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, Uhum. porque eu assisti durante essa semana um podcast de um professor suíço. Ele tem um foco em neutralidades em termos geopolíticos e a importância da neutralidade, de você criar uma terceira posição que dialoga com as duas, digamos, posições que estão beligerando, que é o que a gente vê hoje mais no mundo, né? A beligerância. E aí, quando eu vi ele falando isso, me ocorreu essa coisa do Pai, Filho e Espírito Santo, porque tem uma palavra no Evangelho de Jesus que diz que você pode ir contra o Pai, pode ir contra o Filho, mas não pode ir ou não deveria ir contra o Espírito Santo. Como se o que sustenta essa unidade é o Espírito Santo. O que une essas duas, né, o dois, ou que dá, digamos assim, restaura a unidade do dois, é o três. E nesse podcast, a importância que esse professor suíço dá à necessidade de diálogo, porque hoje você tem beligerâncias que não se permitem nem dialogar com o outro polo. Então, a terceira posição, que poderia permitir, que seria a posição do diálogo, não existe. E isso a gente está vendo até dentro das famílias hoje em dia. Então, eu achei assim interessante a sincronicidade do Pai, Filho e Espírito Santo ter sido a ideia que me ocorreu quando ele falou da Uhum. posição, a importância da neutralidade na geopolítica mundial atualmente. Neutralidade não no sentido de ficar em cima do muro, mas no sentido de dialogar com as duas partes, permitir um espaço de diálogo, né, entre as duas partes. Muito obrigado, Marcos. Prazer em revê-lo. Muito bom tudo que você falou. Muito obrigado. Obrigado também, Afonso. Obrigado. Eu, Beatriz, Muito obrigada, Marcos Freire. Oi, E a Beatriz. Yara aí também. Adorei a integração aí. Pena que eu me atrasei um pouco. Mas, assim, em busca da sua palestra. Mas, assim, enfim, depois eu consegui alcançar o link, essas coisas todas, né? Precisando melhorar mais o conhecimento nessa tecnologia. Então, eu já vivenciei um tempo aí que eu estava com uma dor terrível. Eu falei, eu vou acabar com ela. E vou acabar sim. E eu consegui, com a meditação, e fiz uma impactação hipócrita em mim, que eu acho que, com certeza, abriu as portas da cura. E eu me senti muito bem. Então, eu estou tentando, a cada dia, fazer uma meditação melhor. E eu sinto, quando eu venho aqui para baixo, quando eu venho aqui, nessa natureza aqui, eu me sinto melhor do que em apartamento, sabe? Não sei se é porque minha infância foi sempre assim, correr, subir nas árvores, descer, É, buscar os pássaros, e assim vai, a natureza me acalma muito, eu gosto. E eu gosto hoje, de ouvi-lo e ouvir as pessoas também, com certeza. Gratidão hoje, por tudo. hoje eu fui dar uma caminhada no parque, nos Olhos d'Água, é um parque aqui de Brasília, e o Ah, parque estava fechado. E era meio-dia, assim, né? E aí eu tirei minha camisa e falei, vou tomar um sol e andar por aí, né? E olhe que no caminho
por onde eu nunca andei, né? Eu encontrei um pé de acerola, mas com tanta acerola vermelhinha e grande, eu falei, nossa, vou aproveitar. Então é isso, Muito bom. é descer, sair, andar, caminhar, ir fazer o que a gente não faz, né? Tem uma surpresa aguardando você ali, né? Com certeza. Todos Bem, nós. gente, Marcos, Um abraço. a gente pode encerrar então. Eu Podemos encerrar. já quero dizer a vocês que Marcos vai estar conosco muito breve, fazendo cursos junto conosco aqui da Unipaz. Então, já vocês fiquem atentos que nós vamos anunciar com a antecedência para a gente ter essa oportunidade. E aí a gente vai conversar outras coisas que me passaram pela cabeça e prender ele aqui mais tempo, aqui, para ele voltar aqui às origens. Não sei qual é a intenção dele, mas eu já soube que ele tem a intenção, ele e Tereza, de voltarem aqui para Olinda. Bem, Tereza, inclusive, está aí, né? aí, bem-vinda, Tereza. Tá ótimo. Ok, Marcos, o, olha, o parque fecha toda segunda-feira, tá? Para manutenção. Não, mas é o água mineral, né? Mas o Olhos d'Água não Ah, porque você falou olhos d'água. é o Olhos d'Água mesmo. Ele fecha Eu moro segundas? em frente, eu moro em frente. É Ah, meu toda quintal, segunda? meu Não, quintal de então casa. eu vou É, passear lá Chique agora em demais. busca das acerolas. tem acerola e tem amora, bastante amora. É, É muito bacana. É. tá ok, a bom. Gente, gente, boa olha, noite, gente. muitíssimo grato, Marcos. Privilégio tê-lo aqui conosco. Muitíssimo grato, viu? E a todos vocês que aí participaram e essa Posso falar mais beleza, alguma coisa, essa senhor? riqueza. Pode Eu posso sim, falar mais alguma coisa? pode sim. Muito grata. E o mistério que envolve o universo é o próprio místicos que existe em nós. Entendeu? Isso. O mistério é o místico, é a magia que vive por séculos dos séculos. Porque Jesus, Cristo, foi visitado pelos reis magos. O dia que eu nasci, dia 6 de janeiro. E eu tenho um mistério tão grande, tão aflorado dentro de mim, que eu volto e meia passo as mensagens para Dr. Marco, de poesia, de poema, de pensamentos. Que Ok, ótimo, Albeni. bem. Muito obrigado. Muito bom. Obrigado E também. obrigado a todos, viu, Boa pessoal? A noite. Não, Unipaz, pode Durão. aí do Obrigada, chat. Marcos. Se o Dr. Marcos me permite, eu Abraço quero do passar uma Boa coração. noite, mensagem. Agora, doutor quem pode aí Marcos. abrir Beijo, as boa telas para a noite. gente fazer uma foto? Tchau, Yara. Quem Tchau. pode abrir a tela aí para fazer uma foto? Vamos ver. Quem pode abrir? Ai, Vamos, rapidinho. Beatriz está de pijama? não. Não. Olha lá, vai. Agora eu vou passar a página aqui para tirar do outro grupo. Aí, olha, o pessoal do Não. grupo, vamos a isso, vamos abrir as telinhas aí, por favor. Eu tô na natureza. Valeu, gente. Bem, Obrigada. forte Boa abraço, noite, Marcos, mais obrigada. uma Boa Obrigada. vez. noite. Beijo. Boa Abração para Bom para vocês. vocês. noite. Tchau, Tchau. pessoal. Tchau. Tchau, Tchau. tchau, doutor Marcos. Valeu. Céu e Tchau. terra. Abração. Tchau, Tchau. tchau. Que o universo nos envolva hoje à noite. E sempre. Amém. Amém. Assim seja. Pois é. Tchau, Bia. Eu acho que já encerrou.